Olá, vamos para mais uma live hoje. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje vamos ter uma participação especial, doutora Mona Lisa. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da cura e o poder da transformação, né? Tanto da cura individual quanto da cura em grupo. E aí vamos também conversar com a doutora Mona Lisa. Então sejam todos bem-vindos, né? Vamos aguardar uns minutinhos, eu vou chamar a doutora Mona Lisa. Só um instante. Vamos chamar a doutora Mona Lisa. Só um pouquinho. Deixa eu ver se ela já está online. Por que eu não estou conseguindo chamar? Ah, tá ali. Ok, agora a doutora entrou. Ok. Vamos ver se dá certo agora. Tudo bem? Quem está chegando agora? Cisa, seja bem-vinda. Deu certo, Mona Lisa? Vamos ver se vai dar certo. Olá, doutora Mona Lisa, bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo bem, Roberleia? Tudo bem, seja bem-vinda, né? Vamos conversar um pouquinho hoje, especialmente, né, com a doutora Mona Lisa. E aí eu vou pedir para você começar, Mona Lisa, se apresentando, né? Quem é você? O que você faz? Para aí a gente começar o nosso bate-papo. Quem está entrando agora? Rodrigo, Silvana, Luciene, Aline, todo mundo que entrou, Regina. Sejam todos bem-vindos. Vamos ao bate-papo hoje com a doutora Mona Lisa. Então, Mona Lisa, peço que você se apresente aí para nós. Muito bem, bom dia. Bom, eu sou a doutora Mona Lisa Azevedo, eu sou médica endocrinologista e eu atendo pacientes, né, com doenças endócrinas já há 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos. E eu também ajudo as pessoas nas redes sociais, ajudo as pessoas aqui no Instagram a a controlar a sua glicose, controlar o diabetes, o pré-diabetes, enfim. Então, eu sou da área da saúde, né, que é um dos pilares aí, né, da vida plena, da vida saudável, feliz, enfim. É isso. E ó, já tem gente aqui, a Mona Lisa, a Sônia dizendo, bom dia, sou fã dela. A outra, a melhor. Ah, então, ó, gratidão aí, né? É um trabalho Legal. fantástico mesmo que a Mona Lisa faz, né, a doutora Mona Lisa. E eu tive o prazer de conhecer ela também, né? Então, assim, encantada, né, com esse trabalho e com essa conexão, né, que a gente acabou fazendo. E aí, Mona Lisa, eu queria que você dissesse, contasse um pouquinho, né, como foi esse encontro, né? E como, quando você me conheceu, quando a gente se conheceu, e como era a sua vida antes de me conhecer, né? Para poder trazer essa realidade para as pessoas aí, como foi esse contato? Então, é o seguinte, a minha vida antes de conhecer a Roberleia era muito voltada para fora. Tipo assim, ah, todas as demandas da vida, né? Então, assim, o trabalho, a minha própria saúde, a, as minhas questões pessoais e profissionais, era tudo com um olhar assim para fora. E aí, conhecendo você, Roberleia, eu tive uma, um insight sobre olhar
para dentro, né? E aí, assim, então, o seu trabalho é um trabalho que conecta a gente em uma dimensão mais interna. Porque, na verdade, assim, hoje eu tenho uma visão de que nós, né, seres humanos, nós somos parte de um todo. Cada um de nós, né, a gente tem a nossa individualidade, cada um de nós é cada um. Mas a gente é parte de um todo. E aí, quando a gente fica muito na vida, no dia a dia, né? A gente sabe como que é, nós estamos no século XXI, nós vivemos assim, né, a 1000 por hora, e aí a gente está sempre assim, voltado para as demandas, o que eu tenho que fazer agora, o que é mais urgente, o que é para amanhã, e é muito assim numa visão de fora. E aí quando a gente para um pouquinho e passa a olhar um pouquinho para dentro, peraí, né? Mas e eu? Quais são as minhas demandas? O que está aqui por dentro? Né? O que eu realmente preciso? O que eu realmente... Enfim, e aí, quando você começa a olhar para você, aí você começa a conseguir fazer uma conexão com esse todo, com esse universo. E aí, as coisas ficam mais tranquilas, entende? Aí, assim, eu encontrei com você um caminho para essa desaceleração. Eu acho que a nossa vida está muito acelerada e com isso a gente está muito ansioso. A gente está muito assim, olhando para o amanhã, para o dia seguinte, para o de fora, para o depois, para as demandas externas. Isso tem vinha trazendo para mim, né, muita ansiedade. E aí, assim, essa oportunidade de reconectar e entrar para um autoconhecimento que permite que a gente enxergue o todo, que a gente se alinhe com as energias em volta, e aí parece que tudo começa a fazer mais sentido, e aí a gente acalma. Então, eu posso dizer que o meu caminho aí, que foi muito ajudado por você, né? Pelo seu trabalho, pelo seu método, ele traz isso. Ele traz esse resgate e essa tranquilidade. As dores, né? Quais eram as dores, os maiores desafios, né? Doutora Mona Lisa, e aí depois os maiores insights, as viradas de chave, né? Como que isso na tua vida, como se você se sentiu depois disso? Você percebeu que estava acelerada, né? 220, conseguiu entrar em permissão, né? Para experimentar algo diferente também, né? E aí, como você se sentiu depois disso? Como foi para você esse processo, né? Dentro desse processo de transformação, de reprogramação, que é interna, é o que você trouxe, né? Interna para o externo, né? É muito bacana isso, porque realmente é uma reprogramação, né? Um processo, assim, como você falou, passa primeiro pela permissão, porque muita gente não se permite, né? A gente está tão olhando para fora, a gente está tão assim que a gente não se permite, né? Esse olhar, esse entendimento, esse conhecimento, essa reconexão, né? Com o seu interior, com o meu, no meu caso. E aí, então, essa permissão permitiu, é ótimo, né? Mas esse caminho me permitiu esse processo, né? De reprogramação, como você falou, né? Acho que essa palavra é muito boa. Reprogramação. E aí, com isso, todo aquele turbilhão acalmou. Então, assim, acho que a grande transformação foi essa. Foi sair da confusão para a calmaria. Foi isso. A leveza, a paz, né? Essa tranquilidade, né? Então, o que a doutora está trazendo aqui para nós é bem importante da gente perceber, porque no dia a dia, né? Não importa
onde você esteja, o que você esteja fazendo, quem você esteja sendo, você sempre pode olhar mais para você, buscar esse autoconhecimento, né, doutora? E melhorar. Porque aqui a gente está falando muito também, né? A Mona Lisa traz a questão da ciência pura, né? E eu trago mais dessa área mais sutil. E essa integração, né, doutora Mona Lisa, é fantástica. Porque quando você pensa também nas doenças, você vai começar a olhar para dentro por que que está gerando aquilo, né? Então também gera uma mudança em relação à tua postura com a tua saúde, não só a saúde mental, emocional, né? Mas a tua saúde física, né? Então, gostaria que até você comentasse um pouquinho essa integração, né? Como que você, né, vê hoje, e como você já via, porque você já tinha esse conhecimento, né? Mas às vezes não estava tão aplicado, né? De certa forma. Ou como você fazia isso, porque intuitivamente já faz isso, né? Mas como isso passou a atuar em você? Então, a gente tem a tendência, né, a separar muitas coisas, compartimentalizar, né? Então você fala assim, uma doença, um problema de saúde, um diabetes, por exemplo, que é uma doença que eu trato, né, nos meus pacientes e que eu ajudo as pessoas a controlar. Então, assim, a nossa tendência natural é de compartimentalizar e falar assim, não, isso aqui é uma doença, isso aqui é um negócio do corpo e tal. Ah, não, aquela outra coisa é comportamento, não sei o que, é o emocional, é não sei o que, é outra coisa, e cada coisa numa gaveta separada. E sendo que, na verdade, não é assim, né? A verdade é que existe um todo. Então, assim, quando uma pessoa está doente, quando existe alguma doença, na verdade, essa doença ela está inserida num contexto de uma pessoa, né? A doença por si ela não existe. Existe uma pessoa que está sofrendo com uma doença ou com uma condição. Né? A doença sozinha ela não existe. Ela só existe dentro de um contexto de alguém. Então, ou seja, na verdade, toda a energia, todo o componente emocional, tudo é um só. Então, isso é o que explica resultados diferentes de tratamentos entre as pessoas. Então, assim, por que que uma pessoa tem um diagnóstico de câncer e faz um determinado tratamento, seja cirúrgico ou medicamentoso, enfim, e fica curada, e uma outra pessoa faz o mesmo tratamento e não cura? Ah, é claro, existem vários fatores que influenciam nisso. Porém, talvez o mais importante, mas com certeza um dos mais importantes, é a questão do contexto, porque toda a energia envolvida naquilo ali vai fazer toda a diferença, né, em relação a um tratamento, por exemplo. E da mesma forma no surgimento das doenças, no surgimento de sintomas. Então, tá tudo conectado. A gente acha que é separado, né? Ah, não, peraí, o diabetes é aqui, o não sei o que ali. Não é, na verdade, é uma pessoa. É uma pessoa vivenciando experiências. E as doenças são uma das experiências pelas quais nós passamos durante a vida. E aí a oportunidade de compreender isso é igual, você falou muito bem, você falou assim, talvez você já soubesse disso antes, né? Sim, eu sempre soube disso. Mas na prática, a gente tem uma certa dificuldade em experimentar isso, né? E realmente lidar com isso. Então, essa experiência com você me trouxe muito mais a prática, né? Muito mais habilidade prática para lidar com essas situações, não só na minha vida, mas também na orientação das pessoas que eu atendo, né? Dos meus pacientes. Então, isso tornou a minha comunicação mais assertiva, porque se a gente consegue passar as ideias de uma forma mais clara, os resultados são melhores. Então, isso vem se aplicando não só na minha vida pessoal, mas também na minha vida profissional e também nos resultados, já que eu sou médica. Né? Então, na minha vida profissional, eu acabo também utilizando dessas coisas, dessas experiências.
E o que você trouxe é bem bacana, porque assim, o nosso corpo é pura química, né? Então a Espera aí gente só um consegue minuto. alterar. Tem um ruído. Tá chegando para você? Deixa eu Ou ver. só eu que estou ouvindo? Espera lá que eu acho que aqui só um pouquinho. Acho que é o sinal ali. Já, acho que foi. Parou? Ok? Tá mudo? Ok, Não tô te escutando. Ah, tá. Agora eu tô te escutando. Tá. Então, beleza. assim, o que que acontece, né? Você trouxe para nós muito pontualmente isso, né? Nós somos seres físicos, né? Então, nós temos uma química, né, no nosso corpo e a gente consegue alterar essa química com um tratamento, com várias formas, né, de você olhar para você, né? E o fato de você precisar, né, da ciência, do remédio, do medicamento, é porque você já adoeceu outros corpos, né? Normalmente. E aí você tem que ter esse olhar mais amplo do porquê você está trazendo isso para você, né? Não só a doença em si, né? Então você trouxe muito bem pontuado isso, que a doença ela vem como uma consequência de algo. Aonde está esse algo, né? Então todas as doenças Exato. são uma consequência. Então quando eu tenho essa consciência que o nosso corpo é energia, né? E que a gente consegue trabalhar a nossa energia, porque tudo é frequência e energia, você pode ter uma cura diferente do mesmo problema da outra pessoa, né? Que é isso, às vezes a pessoa se cura muito rápido e muito fácil e às vezes demora e tem pessoas que nem conseguem se curar, né? Então, por que isso? Porque são experiências. Então, nós estamos aqui nesse plano, né, vivendo experiências. E cada um traz uma bagagem única. Então, não tem como dizer assim, ó, não é um bolo que você tem uma receita específica para todo mundo, né, doutora? É muito um olhar do que ele está trazendo internamente e ele está espelhando fora, né? Então, isso muda muito a percepção de como eu lido com a doença, né? Porque aí eu acabo estando mais consciente e naturalmente as minhas ações também vão mudar. Então, o cuidado com o corpo, você trouxe a diabetes, né? Que é o que você trata ali e que você acompanha os seus pacientes de uma forma muito mais pontual, né? Porque é um trabalho bem focado. A pessoa começa a olhar de uma forma diferente para a alimentação, para o corpo, cuidar da atividade física, né? A partir dessa consciência, né? De cuidar o emocional, o que que ela está sentindo, o que que ela está experienciando. Então, tudo isso vai agregar e vai fazer com que você viva com mais leveza, com mais fluidez. Faz sentido, doutor? É, total. E assim, uma coisa que eu queria dizer é o seguinte: o corpo fala, né? O universo fala, as, enfim. E aí a questão é você estar atento para ouvir. Então, quando você tem uma consciência sobre isso, né? Quando você passa por uma reprogramação e você realmente passa a ter consciência sobre o seu eu e sobre aonde você está e tudo mais, você começa a ouvir. Isso é uma coisa muito interessante, porque falar não só o seu corpo, né? Eu acho importante falar do corpo, porque assim, a gente falar de saúde é muito importante isso, né? Então, assim, o seu corpo fala o tempo inteiro. E a questão é saber se você está ouvindo. Geralmente a gente não ouve, porque a gente está tão focado nas coisas de fora que a gente não está percebendo aquilo que está ali pertinho da gente, né? Está com a gente, é nosso. Então, assim, o corpo fala o tempo inteiro. E aí, assim, se a gente não ouve, não ouve, não ouve, de repente já é uma doença em uma situação mais avançada. E aí, é claro, a medicina, todas as nossas ferramentas científicas, elas estão aí para ajudar. Porém, elas são Tá bem? ferramentas, né? E aí, assim, então, essas ferramentas, elas vão ajudar mais se a pessoa estiver na energia certa para poder, né, lidar com aquelas coisas e tudo mais. Eu estou falando assim, quando a pessoa já adoeceu. E para a gente Já. falar do antes, aí essa questão de ouvir o corpo é ainda talvez mais relevante, porque se você ouve o seu corpo, você previne, né, o surgimento de doenças, os problemas, porque você está
muito mais atento, você fica mais afiado. Se você tiver um estado, né, de conhecimento interior, se você passa por essa reprogramação, se você tem, né, esse alinhamento, daí você é capaz de ouvir o seu corpo, de sentir os sinais e aí se proteger, né, dos problemas. Então, essa história da saúde física, ela tem esse componente de integração, né, que é absoluto, é uma coisa só. Então, se você está bem sincronizado, sintonizado, você está ouvindo, você tem muito mais possibilidade de desfrutar da sua saúde, de viver mais plenitude por conta de poder ouvir. Eu sempre uso a palavra sentir, né, doutora? Então, você tem que sentir o corpo, né? Sentir o que ele está falando. Porque aquela pontadinha de dor de cabeça é alguma informação que você está tendo, né? Aquele sentimento que você está tendo de aperto no peito é uma informação que o teu corpo está passando. Então, ele começa a dar pequenos sinais, né? E se você não percebe isso, ele vai cada vez mais evoluindo em experiências até que você traz a doença física mesmo, né? Em forma de doença que você precisa de tratamento medicamentoso mesmo, né? Então, é a gente olhar para isso, né? Então, esse trabalho de olhar tanto a parte da doença já em si, mas antes de você olhar e reprogramar aquilo que você tem dentro de você é muito importante. Porque pode ser que você evite de ter desenvolvido um diabetes, porque se a tua família toda, por exemplo, tem diabetes, na tua mente já está instalado que você provavelmente vai desenvolver diabetes. Mas se você reprogramar isso dentro de você, se você olhar por que está vindo isso de você, como às vezes até uma crença, né? A gente pode alterar isso, você não precisa desenvolver. Né? Então, tem N fatores, né, doutora? É você olhar antes de acontecer. Mas se aconteceu, fazer o que precisa ser feito. Então, procurar a medicina, mas procurar olhar para dentro de você. Como você está se sentindo, as suas emoções, né? Liberar aquilo que você está trazendo de dor, de sofrimento, para que você traga mais leveza, né? E quem sabe alcance a cura de uma forma muito mais leve. E se não for possível 100%, você tem uma qualidade de vida melhor, né? Porque é essa paz, essa leveza, essa tranquilidade que a gente proporciona quando você reprograma o que está dentro. Então, é olhar o ser como um todo, né? É o externo e o interno, né? Essa junção, né? E que não tem nada a ver com alguma coisa mágica, né, doutora? Não tem nada a ver com alguma religião, nada. É simplesmente olhar para você internamente, né, como um ser divino que você é, mais a ciência que vem nos ajudar, né? Então, tudo isso agrega, né, traz essa informação. Então, eu acho que tanto o trabalho da medicina, né, quanto o trabalho das energias, desse trabalho mais sutil, das terapias energéticas integrativas, elas vêm somar, né? Essa é a minha percepção, né, doutora Mona Lisa? É a soma de tudo isso para que as pessoas tragam mais leveza para a vida da gente. Então, a gente tem muita tecnologia hoje, muita coisa desenvolvida hoje, mas que se a gente não olhar para dentro, você pode ser a pessoa mais com sucesso profissional, mas não vai resolver, porque você internamente você não está satisfeita com leveza, né? Faz sentido, doutora? Total, total. Eu acho que talvez o segredo aqui, né, é uma coisa que, até porque a gente está aqui na rede social. E nas redes sociais a gente sabe que existe, é muito democrático. Ou seja, cada um fala o que quiser. E aí, assim, isso permite que muita coisa seja dita e que não corresponde à verdade das coisas, e enfim. Então, assim, eu acho que aqui é uma ótima oportunidade para isso, para a gente mostrar que, assim, ó, essas duas coisas, a questão do componente físico, orgânico, e o componente emocional, energético, comportamental, eles não se anulam. Pelo contrário, eles se somam. Por quê? Porque, na verdade, eles já são integrados. É tudo uma coisa só. Então, você buscar um crescimento da parte emocional, buscar uma reestruturação energética, vai de encontro a você buscar e não anula. Uma coisa não exclui a outra.
de você buscar a parte física e estrutural, enfim. Então, assim, as duas coisas são somatório, elas estão juntas. E se você pensar assim, você vai mais longe. Agora, tem muita gente que fala, ah, não, ó, doença não existe, não precisa de cirurgia, você pode fazer aqui um tratamento de energia, de não sei o quê, uma cirurgia espiritual, não sei o quê. Gente, isso daí significa você anular, significa você negar as coisas. Daí realmente não vai fazer sentido. Sim. Agora, você entender que nós somos um todo, nós somos seres vivos. Seres vivos têm um componente estrutural e um componente energético. Então, as duas coisas se somam. E aí, se você se programar a sua mente, né, para entender isso dessa forma, que é a forma, né, que realmente existe, né, a forma que nós estamos aqui, daí, assim, você só tem a ganhar com isso. Então, você consegue prevenir doenças, prevenir problemas, prevenir estresse na sua vida, né? Reduzir as suas dificuldades de relacionamento, melhorar as suas relações interpessoais, melhorar o seu desempenho no trabalho e tudo mais, trabalhando as suas energias. Você consegue se recuperar melhor de problemas de saúde trabalhando as suas energias. É tudo junto, é tudo um pacote só, é uma coisa única, né? E o Então, objetivo final complementares, né, doutora? exatamente, o objetivo final é viver bem, viver feliz, né? Ter saúde. Enfim, eu acho que assim, ó, ter saúde, para mim, no meu entendimento, não é simplesmente fazer uns exames lá, vai fazer o check-up, tá tudo ok, tudo nota 10. Gente, isso daí não é saúde. Saúde é a pessoa viver feliz, viver plena, estar bem, estar satisfeita, sabe? Com um sorriso no rosto, acordar de manhã feliz. Isso é que é saúde, né? Então, no meu conceito, assim. Então, Sim. eu acho que você agregar um autoconhecimento à sua vida é algo que não tem preço. E o fato de você trazer esse equilíbrio para as tuas emoções vai te tirar a ansiedade, vai te tirar o estresse. Isso automaticamente reflete no teu sistema imunológico, né? Então você vai ter mais tranquilidade e as células vão trabalhar de uma forma mais tranquila também, que a gente sabe que quimicamente influencia. Então é essa complementariedade das duas coisas. Se você já adoeceu o corpo físico, você tem que olhar para o corpo físico. Agora você pode olhar antes de ficar doente e já fazer esse processo de autoconhecimento, de reprogramação, de tudo que está dentro de você, que você nem sabe que está lá, né? Porque se a gente soubesse, a gente não deixava virar doença, né? Então a gente não sabe que está lá. Então, a clareza de que todos nós precisamos, em algum nível, nos reprogramar, porque a gente traz herança genética, a gente traz traumas de infância, a gente traz experiências na escola, experiências no ambiente que você viveu. Então, essa reprogramação, né, doutora, que faz com que você traga mais leveza, mais fluidez, né, para a vida e que também automaticamente influencia na tua saúde, né? E a saúde é bem importante a gente colocar isso, que quando eu reprogramo minha mente, meio que automático as minhas ações começam a mudar, né? Porque eu percebo a vida com um olhar diferente, eu percebo o outro com um olhar diferente, eu me posiciono de uma forma diferente e é isso que faz com que você tenha essa vida mais leve, com mais facilidade. Eu sempre falo, né? Facilidade, alegria e glória. Não é que tudo vai ser fácil, um mar de rosas, né, doutora Mona Lisa? Mas é que você vai enfrentar as situações com uma consciência muito mais em paz, muito mais tranquila. Então, qualquer obstáculo que você tenha, você não é derrubada. Você vai saber como lidar com aquilo de uma forma muito mais plena, né? E isso reflete no corpo físico. Então, a questão da ciência com a espiritualidade, com a questão da energia, que é comprovada cientificamente, né? Então, isso não é uma invenção, né? As emoções são medidas em frequência. Então, isso faz todo sentido, né? Então, eu super agradeço, né, a tua contribuição por o teu trabalho maravilhoso, né? Também para estar aqui, né? Para a gente poder ter essa abertura.
Porque ainda se tem muita quebra, né? Eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo. E é o que você trouxe no começo, né? Essa junção de olhar para você como um ser integral, né? Que tem uma parte que é energia, que é espírito, né? Sua alma, e uma parte que é o corpo físico, que você tem que trabalhar, né? Então, é essa complementariedade, tá? Então, doutora, eu gostaria que você deixasse, né, uma mensagem final aí, né, sobre tudo que a gente experienciou aqui, falou aqui, e também no final me trouxesse uma palavra e o significado para essa palavra. O que significa nesse momento de vida para você, né? Bom, eu acho que a palavra para mim é leveza. Leveza. Frida, vem cá, minha irmã. Porque essa a oportunidade de reprogramar, né? De Espera um pouco, eu vou ficar, pegar a Frida. de deixar os traumas e as coisas para trás. Dona Lisa, deixa eu pegar aqui a minha cachorrinha, agora ela chegou a Não. latir, só um pouquinho. Vem cá, vem cá. A Frida resolveu dar o ar da graça agora. Então, eu acho que a palavra para mim é leveza, porque é o estado que eu tenho hoje a oportunidade de me sentir, né? Me sentir leve. Então, essa leveza, ela vem de toda uma reprogramação, né, emocional que o seu método me trouxe, me contribuiu para esse processo e é essa leveza que me permite estar bem mais feliz, né? Então, assim, isso daí eu acho que até é algo que, assim, o que a gente experiencia, o que a gente vive, a gente consegue propagar. Eu estava falando aqui no início que, assim, que nós somos parte de um todo, né? Então, essa consciência de quem a gente é e que nós somos parte desse todo, isso daí, quando você tem um estado emocional leve, você se sente tranquilo, né? Daí você consegue também contribuir para esse universo, você se sente parte e consegue ajudar as pessoas a alcançar também quem está próximo a você, enfim, porque isso a energia ela se propaga. A energia ela não fica limitada aqui, né, ao nosso espaço físico. Então isso é muito bonito, é muito dinâmico e eu acho que isso daí é algo que todo mundo eu gostaria que todo mundo pudesse vivenciar isso também, sabe? E é ter essa leveza e poder caminhar, porque os obstáculos, as dificuldades, os tropeços, eles vão acontecer, eles vão continuar acontecendo. A gente está aqui para isso, né? A gente vive para isso. Porém, a grande magia está em como que a gente lida com cada uma das situações na nossa vida. E aí a gente tendo uma consciência do nosso eu, a gente tendo essa leveza, a gente se reprogramando, se libertando das coisas que a gente não precisa carregar, a gente consegue, né, com essa leveza, a gente consegue atravessar as dificuldades e consegue viver bem e ajudar o outro. E ajudar quem está na frente, porque essa energia ela vai se propagando. Então, para mim, eu trouxe hoje eu trouxe o tema o poder da cura, né? Porque a cura, ela envolve várias questões, né? Então, essa percepção de que quando eu me curo o outro também, eu estou ajudando o outro, isso é muito importante, né, doutora? Porque, assim, quantas vezes as pessoas estão lá doentes ou até internadas e uma outra pessoa faz uma oração, a oração tem um poder muito grande. Então, assim, é a energia, é a tua frequência, é o que você mandou, é a tua intenção, né? Então, quando eu melhoro dentro de mim,
o que eu sinto, automaticamente essa vibração vai afetar as outras pessoas que estão ao meu redor e eu vou sentir isso. E como eu me posiciono em relação às situações é que vai fazer toda a diferença. Então, esse autoconhecimento, né, que a gente traz e essa reprogramação vibracional, né, que é o meu trabalho, é justamente olhar para isso, para que você saiba que você tem o poder de curar. O que você vai curar? Você vai curar a dor que você tem interna dentro de você, você vai curar aquele trauma que você trouxe, aquele bloqueio, aquela sensação de abandono que você tem, aquele medo de traição, seja lá o que for, você tem esse poder dentro de você, né? Então, quando você consegue olhar para isso, que você cura essas questões que estão invisíveis, você não vê, né? É invisível, porque não é uma caixinha presa ali numa gavetinha que você vai lá e abre. Você tem que entrar e entrar em permissão para poder sentir aquilo e ver aquilo. Então, esse poder de cura, todos nós temos. Nós todos somos curadores de nós mesmos. A gente só precisa virar a chave, né? Então, assim, é essa virada de chave, essa percepção que esse trabalho vem trazer, né? Então, curar o corpo quando ele tá já doente, mas curar a tua alma, teu espírito, o que você tem dentro de você. Senão você não vivencia o poder da cura que você é. Faz sentido, Manuel? Sim, eu quero até reforçar isso, porque é o seguinte, na verdade, a gente não sabe, né? A gente está vivendo o nosso dia a dia, é a mesma coisa dos pacientes que me procuram. Às vezes me procura sentindo isso e aquilo, e aí eu vou investigar e acabo descobrindo uma doença que a pessoa nem imaginava que ela poderia ter. Tá? Muitas vezes a pessoa nem nunca ouviu falar naquela doença ou naquele problema, né? Eu sou endocrinologista, trabalho com doenças hormonais. Então, assim, muitas vezes até acontece isso. E aqui é a mesma coisa. No nosso dia a dia, a gente traz coisas que a gente não sabe. A gente não sabe. Então, a Roberlé foi citando, porque às vezes é um medo de ser traído. Às vezes você nem sabe que você tem medo de ser traído. Então, a beleza desse trabalho seu, Roberlé, é exatamente de essa pesquisa, né? É uma condução. Nesse trabalho, aí é que a gente identifica aonde que são as nossas dores. Qual é exatamente a nossa dor? E aí, quando a gente identifica, a gente consegue se libertar dela. Mas na nossa vida, sem um processo assim, né, nessa natureza, sem isso, a gente não tem condições de acessar, de saber exatamente. É igual como eu falei, né? Uma pessoa que tem um problema na hipófise. A pessoa nunca nem ouviu falar o que é hipófise, entende? E aí, quando eu vou fazer a investigação, né, acabo identificando que existe um problema, uma doença lá, por exemplo, na hipófise, entende? Então, no nosso dia a dia, a gente não sabe. Mas aonde que estão essas dores emocionais? Porque para você se libertar delas, antes de mais nada, você precisa conhecê-las. Então, esse processo, e não é uma coisa assim, vou ficar íntimo aqui agora da minha dor, vou ficar... Não é isso não. É tipo você aprofundar no seu eu para que você identifique e se liberte disso. Então, é muito mágico e às vezes parece que assim, nossa, foi do nada. Não foi do nada. Existe todo um processo que te leva até essa libertação, né, das suas dores emocionais. Todo mundo tem, todo mundo carrega, todo mundo traz. Isso é do ser humano. E algumas pessoas vão ter mais facilidade em lidar e se liberar das coisas, e outras, como a maioria, nós, réis mortais, né, vamos encontrar mais dificuldade. E aí, quando a gente consegue se liberar dessas coisas, se libertar, daí vem a leveza. E aí a leveza é o melhor dos mundos, né? É agora, né? E as pessoas têm a percepção de que é difícil
e que demora muito tempo, e não demora, né? Porque assim, hoje a gente tem processos, né, formas de trabalhar que você identifica sem você viver a experiência, sem você ter que entrar lá no trauma, né? Então você trabalha com a energia daquilo que gerou aquilo. Então o processo é muito leve, né? Quando a pessoa se permite, dentro da metodologia que eu trabalho, você não precisa falar nada da sua vida para você se reprogramar. Eu só preciso entrar em permissão para acessar a energia do medo, da vergonha, do trauma que você teve, né? Às vezes a pessoa está vivendo uma situação de relacionamentos muito conturbados, ela não sabe que ela pode ter trazido lá uma herança genética, né? E que a gente pode identificar isso facilmente e liberar, porque é uma energia densa, condensada, né? Então, essa percepção, né, Mona Lisa, é fantástica, porque aí você entra na leveza. Então, você olhar para o teu emocional vai fazer toda a diferença no teu cuidado da tua saúde física e vice-versa. Então, a gente não pode deixar de olhar para nós como um todo. O meu corpo físico fala, o meu corpo emocional tem que ser olhado, e você só não percebe porque justamente você crê que aquilo que você está vivendo é a única realidade que você tem, né? Então, você precisa de uma informação diferente, de uma ajuda diferente, né? Então, como alguém procura a doutora Mona Lisa para tratar uma doença que ela nem sabe que ela tem, a mesma coisa você pode vir comigo, você pode dizer, eu estou sofrendo de um relacionamento e acho que é isso. Às vezes não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma coisa que aconteceu lá na tua infância que não tem nada a ver com o relacionamento do teu pai e da tua mãe. Então, você não sabe. Se você soubesse, você estava fazendo diferente. Então, essa que é a questão. Se abrir para algo novo, né? Então, esse é o convite, né? Para que você possa experimentar isso também. Como a doutora Mona Lisa falou, se dê oportunidade, se permita perceber que pode ter algo diferente do que você está vivenciando, né? E não é milagre, eu gosto sempre de reforçar isso, porque como a doutora Mona Lisa trouxe, na internet você vende muita coisa. Não é milagre, é consciência. A partir da consciência, do acesso dessa informação, que você vai mudar as suas ações. Então, é uma jornada, né? Então, quanto mais você tiver traumas, bloqueios, você vai ter que fazer um trabalhinho um pouco mais intenso, mas é leve. Se você tem poucas situações de bloqueios emocionais, de coisas que você trouxe, vai ser mais curto, mas é uma jornada. E a gente tem que experienciar a jornada, né? Então, eu acho que é nesse Exatamente. sentido, né? Então, doutora, eu acho que assim, se alguém tiver alguma pergunta, coloca rapidinho ali para a gente poder responder, senão a gente vai encerrar, né? Porque a gente colocou meia hora, já estamos quase 40 minutos, o papo tá gostoso, né? Então, essa percepção da ciência com a junção, né, dessa parte energética dos trabalhos, das terapias que são complementares, né? Isso que é importante frisar. Um não separa o outro, então sempre vai ter que ter esse olhar. Vai fazer com que vocês também possam acessar essa leveza, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, já faz ali, senão a gente vai encerrar. Você já tinha até falado a palavra final da mensagem, daí a gente continuou entrando em assuntos aqui. Então, doutor, eu gostaria que você deixasse agora a palavra final mesmo, acho que não tem nenhuma pergunta, e também o teu Instagram, né? Para as pessoas ali também conhecerem você, o teu trabalho. Às vezes a pessoa está precisando, né, de algum cuidado na área de endocrinologia, então a doutora é endócrina, né? Então, se puder comentar com a gente aí. E aí finalizar, né? Essa nossa live aí. Bom, Com muita foi gratidão um, por todos. foi um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. O meu Instagram é doutora Monalisa Azevedo. E é isso, eu acho que assim, que o seu trabalho, Roberlé, é um trabalho incrível. Então, assim, as pessoas que tiverem a oportunidade, eu recomendo que, que experienciem, que vivenciem o método da Roberleia, que é algo assim que é realmente transformador. Então, eu recomendo porque eu passei pela experiência. Então, assim, eu vejo que é algo que só vem a somar e é realmente transformador. Então, se você tiver essa oportunidade de vivenciar, conhecer o método, vai fundo, porque eu te garanto que vai valer a pena. Eu falo isso não é por nada, é porque eu passei por isso. Então, acho que não preciso falar mais nada, né? Acho que só isso já fala por si. Então, um beijo grande, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui e eu desejo muito sucesso e que cada vez mais
mais e mais pessoas possam ter, né, a sua vida transformada através do seu método. Um beijo. Gratidão, Mona Lisa, gratidão pela confiança, gratidão por estar aqui, né? Porque essa abertura é muito importante para as pessoas conhecerem, né, como isso funciona. Então, eu super agradeço, né? E fico à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode me chamar agora no particular ali, né, pelo direct ou no meu WhatsApp, tá? Convido vocês a conhecer, né, o método mesmo. Tá aberto as inscrições também para o meu curso Liberte-se, que lá eu faço sessões de tratamento, então eu não só ensino, mas eu faço sessões de tratamento. Então, me chama lá que a gente vai conversar. Mona Lisa, gratidão, um excelente dia para vocês. Gratidão a todos que estão aqui conosco, tá? E nos vemos amanhã. Amanhã tem mais live, então a gente se vê amanhã. Então, grande beijo. Paz e luz para vocês. Tchau.